Este é o programa Nisto Cremos, as grandes verdades da Bíblia. A lição de hoje é a número 21. Vamos ver o que aprendemos na Bíblia sobre esse tema interessante, a mordomia cristã. Uma das maiores preocupações das grandes empresas do mundo, das grandes instituições, é encontrar executivos que estejam à altura das exigências do mercado de trabalho. Quanto maiores forem as responsabilidades do cargo, maior a dificuldade de encontrar um profissional adequado. Uma das formas mais comuns praticadas pelas companhias é utilizar a rede de contatos de seus próprios executivos. São as chamadas network. Outra forma de descobrir talentos administrativos no mercado de trabalho, utilizada por muitas grandes corporações, são os chamados headhunters, caçadores de talentos. Existem também empresas especializadas em recolocação de executivos e eles chamam essas empresas de outplacement. Isso revela o valor que o mercado de trabalho atribui aos bons executivos e administradores. Por que eu estou falando desse assunto aqui no nosso curso? A Bíblia ensina que Deus criou o ser humano e o colocou para ser o administrador de todos os recursos que Ele, Deus, disponibiliza para nós, seres humanos. E deixa bem claro que a felicidade do homem depende de como ele administra esses recursos que Deus nos deu. Esse tema na Bíblia é conhecido como a mordomia cristã. Vamos entender bem esse assunto hoje. No sentido bíblico, o princípio da mordomia significa o emprego agradecido e responsável de todas as dádivas de Deus. O princípio da mordomia envolve, na verdade, tudo na vida. Expresso nos termos mais simples possíveis, um mordomo é uma pessoa encarregada de gerenciar e ser responsável pela propriedade ou negócios de outra pessoa. Esse é um conceito bem amplo nas Escrituras. Vamos entender bem esse conceito a partir de agora. Como Criador, Deus também é o proprietário e mantenedor de sua criação. Veja o que diz a Bíblia. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24, verso 1. O princípio da mordomia cristã serve de lembrete de que Deus é o proprietário de tudo. E nós somos apenas os administradores daquilo que, na verdade, pertence a Ele. Já lá no Jardim do Éden, Deus deu o primeiro lembrete ao ser humano recém-criado de que Ele, Deus, é o autêntico proprietário de todos os recursos deixados para o homem poder desfrutar e administrar. Veja o que diz o texto bíblico. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, versos 16 e 17. O que Deus estava fazendo aqui? Em outras palavras, Ele estava dizendo ao casal: vejam, vocês podem desfrutar de tudo aqui, de toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente, mas não esqueçam que tudo isso aqui é meu. O fato de não poderem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal seria um reconhecimento de Deus como Criador e como Senhor. Isso deveria ser um lembrete permanente para Adão e Eva. Ele, Deus, é o Criador, dono de tudo. E é também o Senhor. É Ele quem define as coisas. Isso seria para o próprio bem do ser humano. A obediência a esta ordem os manteria, a Adão e Eva, no relacionamento correto com Deus. Um relacionamento de dependência dele. É só assim que eles poderiam ser plenamente felizes. Deus não permitirá que a criatura assuma a posição de proprietária. Esse é um requisito para a própria ordem do universo. Caso se permitisse aos seres humanos agir como proprietários,
Logo, eles iriam atribuir a si mesmos as próprias prerrogativas da divindade. Vejamos agora a aplicação prática da mordomia cristã de acordo com a palavra de Deus. O que exatamente Deus colocou em nossas mãos para ser administrado para Ele? Afinal de contas, nós somos mordomos de quê? De acordo com a palavra de Deus. Em primeiro lugar, o nosso corpo. Vejam o que diz a Bíblia. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. Vejam, o corpo, o título está aqui, o templo do corpo. O nosso corpo, o corpo do cristão, ele é considerado um santuário, um templo para a habitação de Deus. E o texto é muito claro, é o santuário de Deus. O cristão não pertence a si mesmo, nós pertencemos a Deus. Uma outra confirmação dessa ideia. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. O que significa isso? O cristão usa o seu corpo para glorificar a Deus. Nós somos mordomos do corpo diante de Deus e não proprietários. Lembra do conceito? Uma pessoa que vive realmente em comunhão com Deus e que de fato está se preparando para a vida eterna ao lado de Deus, essa pessoa vai ter o cuidado com o seu próprio corpo. Isso envolve desde o cuidado da saúde até a aparência exterior. Imagine só, se o Espírito Santo aparecesse visivelmente a você e lhe dissesse: olha, prepare para mim um quarto em sua casa. Será o meu quarto, onde eu vou morar. Como é que você prepararia esse quarto? Eu tenho certeza que você não escolheria a casinha do cachorro lá fora, ou mesmo o pior cômodozinho da sua casa, não é verdade? Certamente você escolheria a melhor parte da casa, faria a melhor arrumação possível, deixaria o mais limpo e cheiroso possível. Afinal, é ali que vai morar o Espírito Santo. Eu tenho certeza que essa seria a reação de cada um de nós. Pois é exatamente isso o que o Espírito Santo está dizendo para você, com uma diferença. Ele não está dizendo que quer morar num cômodo da sua casa. O Espírito Santo quer morar no seu corpo. O texto bíblico é assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Vejam o que está na tela. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Tudo no nosso corpo deve ser para a glória de Deus. E sabe quem é que vai sair ganhando com isso? Não é o Espírito Santo, não. Quem sai ganhando com isso é você, sou eu. Veja, se eu tenho a consciência de que o meu corpo é o templo do Espírito Santo, eu não vou usar drogas, eu não vou fumar, eu não vou beber bebida alcoólica, eu não vou viver nas noitadas acabando com a minha saúde. Eu vou pensar 10 vezes, 20 vezes, quando vier uma ideia de marcar o meu corpo com tatuagens ou de enchê-lo com metais por todos os lados. Deus quer morar no meu corpo. Essas coisas certamente não vão glorificar a Deus. Então, quem é que vai sair ganhando com tudo isso? Nós é que saímos ganhando. Mordomia é isso. Nós administramos bem o que Deus colocou em nossas mãos e nós é que saímos ganhando. E o que dizer da sexualidade? Estamos falando ainda do corpo. A partir do momento em que eu tenho a consciência de que o meu corpo é a morada de Deus, eu vou desfrutar da bênção do sexo da forma como Deus ensinou. Veja só o que diz 1 Coríntios capítulo 6, versos 18 e 19. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo.
Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, quando falamos de sexualidade, temos que lembrar disso. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Vamos continuar. Outro recurso que Deus nos confiou para administrarmos como seus mordomos. Que recurso é esse? São os talentos. Os talentos que Deus dá a cada um de nós. Cada pessoa possui aptidões especiais. Uns são dotados de talento para música, para fazer amigos, para influenciar pessoas, para ensinar, para promover a paz, enfim. Deus nos dá esses talentos não para recebermos as glórias como se fossem nossos, mas sim para que o doador seja glorificado. O uso que fazemos dos talentos definirá se reconhecemos ou não a Deus como Criador e como Senhor da nossa vida. Veja o que diz a Bíblia. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago capítulo 1, verso 17. Cada talento pode ser utilizado tanto para glorificar a pessoa que o possui, quanto para glorificar o doador dos talentos. A pessoa pode aperfeiçoar diligentemente o talento para a glória de Deus, ou fazer o mau uso do talento para o seu engrandecimento pessoal. E mais, na parábola dos talentos, Jesus nos adverte da responsabilidade que temos de usar os nossos talentos, em vez de deixá-los inativos. Eu quero convidar você para ler com calma depois esta parábola, a parábola dos talentos, que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, dos versos 14 a 30. E você vai ver a responsabilidade que nós temos de usar os nossos talentos. E mais uma vez eu pergunto, quem vai sair ganhando com isso? Veja, se você exercita os seus talentos, se você usa os seus talentos em benefício de outras pessoas, em benefício de sua família, de seus amigos, da sociedade, dos seus filhos, quem é que vai sair ganhando com isso? É Deus? Claro que não. Tudo o que Deus nos pede é para o nosso próprio bem. Vamos falar agora de outro recurso que Deus coloca à nossa disposição para que nós administremos para Ele. Outro recurso que exige a nossa mordomia, ou seja, que Deus nos confiou para administrarmos, não como proprietários, e sim como mordomos. Esse recurso se chama tempo. E aqui vem um dos aspectos mais importantes da vida, o uso do tempo. O tempo é um dom de Deus que Ele dá em igual medida para todas as pessoas. Ninguém tem mais ou menos tempo do que ninguém. Todos nós temos 24 horas por dia. A questão é, como nós estamos administrando o tempo? E Deus vai requerer dos seus filhos absoluta seriedade nesse assunto. Esse não é um assunto superficial aos olhos de Deus. Veja o que diz essa passagem da Bíblia. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5, versos 15 e 16. Lembre disso, o tempo pertence a Deus. Por isso temos que fazer o uso sábio dele, usá-lo para as coisas importantes da vida. Eu vou citar alguns exemplos. Trabalho. O que seria o mau uso do tempo nesse aspecto? Eu diria, os extremos. Alguns trabalham demais, outros trabalham de menos. Deus deu uma ordem a Adão lá no Éden. Ele disse assim, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Portanto, o trabalho é uma bênção de Deus. Então, o tempo para o trabalho é abençoado por Deus, mas deve ser usado como? Com equilíbrio, nem de mais e nem de menos. Um outro aspecto para o uso do tempo, a família. A família é o maior presente que Deus deu ao ser humano neste mundo. Mas lembre,
é um dom de Deus. Por isso nós temos que ser mordomos dele em nossas relações familiares. Eu faço uma perguntinha para você. Como está o seu tempo para a família? Bem, falamos de trabalho, de família. Eu queria falar um pouquinho sobre o lazer. O cristão pode tirar tempo para o lazer também? Sabe? Aqui está o motivo porque muitas pessoas sentem aversão à religião. É que existem grupos religiosos por aí que estão transformando o cristianismo numa religião de funeral. Parece que tudo é pecado, tudo é proibido. Até sorrir vai atrair a condenação de Deus. Saiba de uma coisa, não é nada disso. Deus quer que seus filhos sejam pessoas alegres, sorridentes, bem-humoradas, que saibam desfrutar dos bons prazeres da vida. E existem tantas coisas boas na vida. A prática de um esporte saudável, uma viagem com a família, conhecer novos lugares, fazer novos amigos, um jantar romântico com a namorada ou com a esposa, uma brincadeira com os filhos, um bom bate-papo com os amigos. Todas essas coisas são saudáveis e devem fazer parte da vida do cristão. Deus nos dá tempo para isso também, mas nós somos responsáveis por esse tempo. O problema é quando o lazer destrói o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Fora isso, Deus nos deu tempo para o lazer também. Agora deixe-me fazer um teste para verificar como está a sua mordomia do tempo. Então responda para si mesmo essas perguntas. Primeiro, quanto tempo você tem dedicado ao seu casamento, à sua esposa ou ao seu esposo? Quanto tempo você tem dedicado aos seus filhos? E olhe, não me venha com aquela velha desculpa de eu ofereço qualidade e não quantidade de tempo. As crianças querem quantidade de tempo. Entenda uma coisa, Deus é dono de tudo. Como é que você está administrando o tempo que Ele está lhe dando? Somente para os seus interesses? Essa questão do tempo é tão importante que Deus faz conosco igualzinho Ele fez com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Quando Ele disse, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Em outras palavras, Deus estava dizendo, eu permito que vocês usem e desfrutem de tudo o que há aqui, mas vocês não podem esquecer que nada disso é de vocês. Tudo é meu. Por isso, nessa árvore aqui, não toquem. Adão e Eva não podiam esquecer que Deus é o Criador e o Senhor de tudo. Agora veja só o que Deus fez em relação ao tempo. E veja se não é bem semelhante ao que Ele fez com Adão e Eva. Quarto mandamento da lei de Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Você está conseguindo enxergar o paralelo aqui? Veja, lá no Éden, Deus disse, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. No Monte Sinai, Deus diz para toda a humanidade, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho. Você vê o paralelo? Agora veja o outro paralelo em relação a esse assunto. Lá no Éden, o diabo veio a Eva através da serpente e a convenceu de que ela podia comer da árvore proibida. E até hoje, a humanidade está sofrendo essas consequências. Com relação ao sábado, o diabo faz a mesma coisa. Ao longo da história da humanidade, ele está convencendo bilhões de pessoas a usarem para si mesmos o tempo que Deus reservou somente para ele. Para uns ele diz assim, que diferença há entre um dia e outro? Todos os dias são iguais. Para outros ele diz, guarde o domingo, é o dia da ressurreição de Jesus. E assim, com todos os tipos de argumento, da mesma forma como ele fez com Adão e Eva no Éden,
ele tem convencido a humanidade a usar o que Deus reservou apenas para o seu uso. Nesse caso aqui, o 7º dia, o sábado do Senhor. E veja, logo o 4º mandamento, que é o único dos 10, que identifica a Deus como nosso Criador e Senhor. O princípio da mordomia cristã é o quê? É o reconhecimento de Deus como Criador e Senhor. E então o inimigo de Deus ataca exatamente o único mandamento que revela a Deus como Criador e Senhor. Veja novamente aqui o texto do mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, etc, etc. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. É o único mandamento que apresenta a Deus como Senhor e como Criador de todas as coisas. Se você quiser saber mais sobre o tema do 4º mandamento, que não dá para a gente entrar em todos os detalhes aqui, veja o estudo número 20 dessa nossa série. Vamos agora para a última parte do nosso estudo sobre a mordomia cristã. Já vimos que Deus nos deu a responsabilidade de administrarmos o quê? O templo do corpo, que é o templo do Espírito Santo, os talentos, os dons, os talentos que Deus nos dá, e o tempo. Você percebeu? T. Templo, talentos e tempo. E para ficar fácil memorizar, vamos continuar nessa mesma letra. Agora vem o tesouro, ou seja, os bens materiais. Deus deseja que reconheçamos que tudo o que possuímos em termos de bens materiais também pertencem a Ele. É Ele quem possibilita esses bens em nossa vida. Vamos ler novamente o que está em Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Toda boa dádiva vem de onde? São lá do alto. Tem gente que diz assim, o que eu tenho é meu, ganhei com o meu trabalho, o meu suor, a minha dedicação. E a sua vida, a quem pertence? E se Deus lhe tirar o fôlego de vida que só Ele possui, o que será de você? O que serão das suas riquezas? E se você não tivesse saúde para trabalhar? Veja só o que diz a Bíblia. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. Deuteronômio 8:18. O que esses textos estão mostrando é que nada do que nós temos pertence a nós mesmos. Você trabalhou, você se especializou, você se esforçou para isso, mas foi Deus quem lhe deu saúde, quem lhe deu condições. Em última instância, Deus é o dono de todas as coisas. E lembre, o princípio da mordomia cristã consiste em reconhecer Deus como Criador e Senhor. A fim de nos lembrar que Ele, Deus, é a fonte de todas as bênçãos, Deus instituiu o sistema de dízimos e ofertas. Esse sistema fez a provisão para o sustento dos sacerdotes e das atividades do templo israelita. Da mesma forma, o sistema de dízimos e ofertas provê hoje os recursos para o sustento das atividades da igreja e dos missionários que se dedicam totalmente ao Evangelho. Mas essa não é uma invenção humana, é coisa de Deus. O grande problema em relação a esse assunto são os abusos praticados por muitas denominações cristãs, que na verdade transformaram um princípio bíblico tão bonito em um verdadeiro mercado da fé. Eu vou falar sobre isso um pouquinho já já. Antes, deixe-me explicar sobre o assunto dos dízimos e ofertas como a Bíblia ensina. Vamos ler alguns textos da Bíblia. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Levítico 27. Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, sacerdote de Deus. Você pode ver isso em Gênesis 14, 18 a 20. Jacó fez um voto de entregar o dízimo a Deus. Gênesis 28, verso 20. Os dízimos serviam para sustentar os levitas, que eram aqueles que cuidavam das atividades do tabernáculo e do templo, as atividades religiosas do povo de Israel. Eles não tiveram herança como as outras tribos. Eles eram sustentados
com os dízimos de cada uma das tribos. Você vai ver isso em Números capítulo 18. Os dízimos e ofertas eram levados para o lugar de adoração. Está lá em Deuteronômio 12, verso 11. São Mateus, verso 23, o texto diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os princípios mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Agora veja o que Jesus disse: devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Jesus estava, sim, denunciando um mau comportamento deles, mas Jesus não desclassifica a importância de dar o dízimo. Portanto, um princípio corroborado, confirmado pelo próprio Jesus. Agora note o seguinte: alguns desses textos ressaltam que a nossa obrigação para com Deus envolve não somente o dízimo, mas também as ofertas voluntárias. Qual é a diferença? É fácil. O dízimo, de acordo com a Bíblia e com a matemática também, é a 10ª parte daquilo que ganhamos, daquilo que recebemos. E a oferta é livre, é da decisão de cada um. Cada um decide o percentual. Veja bem, Deus não está dizendo que nós somos livres para entregar ou não entregar as ofertas. Ele está dizendo que nós somos livres para determinar o valor ou o percentual. Vamos ler um versículo do profeta Malaquias sobre esse tema. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Da mesma forma como Deus fez no jardim do Éden com Adão e Eva, reservando uma árvore cujo fruto não deveria ser comido, como um reconhecimento de que Ele é o Criador e Senhor. Da mesma forma como Ele fez com o 4º mandamento, que separa o 7º dia, o sábado, para ser totalmente dedicado a Deus, para o uso de Deus. Da mesma forma, Deus faz com os bens materiais. A maneira que Deus definiu para nos lembrar que somos administradores e não proprietários é devolvendo o dízimo para Deus. Entenda bem, o princípio é esse. Se somos mordomos, então significa que tudo é de Deus. Os 100% do que temos, do que ganhamos, do salário, dos nossos bens, tudo pertence a Deus. Esse é o sentimento, é o espírito do verdadeiro cristão. Mas ele nos dá liberdade para administrarmos 90% e separa 10% para uso exclusivo dele. No Éden, ele disse: de toda a árvore do jardim comerás livremente. No Sinai, ele disse: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E agora, o que ele está dizendo em relação ao nosso dinheiro? Ele está dizendo exatamente o que a Bíblia nos mostra. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, 10 a 12. Que promessa maravilhosa, que coisa extraordinária. Deus, ao pedir o dízimo, não é porque Ele queira ser beneficiado por isso. Ele é dono de tudo, mas é a forma como Ele encontra para que nós estejamos em plena comunhão com Ele e Ele então possa nos abençoar em retribuição a isso. Por isso que Ele diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisto. Se Ele não vai repreender o devorador, se Ele não vai multiplicar os seus bens. Você percebe que o princípio da mordomia também está presente aqui? Quem será o beneficiado? É Deus? Claro que não. Ele promete bênçãos em resposta à nossa fidelidade nesse ponto. Mas lembre, isso aqui envolve os dízimos, 10%, e as ofertas, quanto você decidir. Agora eu quero lhe fazer uma séria advertência. Cuidado. Cuidado com o evangelho da prosperidade que está sendo pregado por aí. Existe uma chamada
teologia da prosperidade ocupando os púlpitos das igrejas cristãs que não tem nada a ver com essa teologia bíblica. Resumidamente, essa teologia ensina que quanto mais dinheiro você entrega para a igreja, mais bênçãos você receberá de Deus. Está na moda os pregadores pressionarem os fiéis, tentando convencê-los que se eles não entregarem tudo na igreja, Deus não poderá abençoá-los, porque isso seria falta de fé, falta de confiança em Deus. Eu tenho visto muitas pessoas sinceras sendo extorquidas por esses falsos profetas da atualidade. Essas igrejas são verdadeiras prateleiras da fé. O crente vai lá, escolhe o seu produto e paga por isso. Uns querem cura para uma doença, outros querem sorte no amor, outros buscam um emprego, outros são convencidos que estão possessos por demônios e por aí vai. O que se vê são pessoas, pobres almas, ovelhas feridas pelas desventuras da vida, profundamente necessitadas de um amparo espiritual, de uma palavra que as leve para mais perto de Deus. Mas o que é que encontram em muitas igrejas? Um produto celeste à venda. Cura, libertação, prosperidade financeira, basta pagar por isso. Sabe, a proposta de Deus é muito diferente disso. Ele oferece a salvação gratuitamente pela fé em Cristo. Isso não pode ser comprado, é de graça. Ele também estabelece regras de vida unicamente para a nossa felicidade. Ele diz, cuide do seu corpo, use bem os seus talentos, administre o seu tempo com sabedoria e seja um fiel dizimista e ofertante para a causa do Evangelho. E Ele mesmo dá a sua palavra como garantia. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Esse é o plano de Deus para a vida de cada um dos seus filhos. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mau renego, quero dedicar-me a ti. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, que prazer, ó meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei.
A grande verdade do estudo de hoje é esta: somos despenseiros de Deus, responsáveis a Ele pelo uso apropriado do tempo e das oportunidades, capacidades e posses, e das bênçãos da terra e seus recursos que Ele colocou sob o nosso cuidado. Reconhecemos o direito de propriedade da parte de Deus por meio de fiel serviço a Ele e a nossos semelhantes, e devolvendo os dízimos e dando ofertas para a proclamação de seu Evangelho e para a manutenção e o crescimento de sua igreja. A mordomia é um privilégio que Deus nos concede para desenvolvimento no amor e para vitória sobre o egoísmo e a cobiça. O mordomo se regozija nas bênçãos que advêm aos outros como resultado de sua fidelidade. Esta é a verdade e eu creio nisto. Na próxima lição estudaremos sobre a conduta cristã, como deve ser a vida do cristão. Vamos estudar sobre vestuário, lazer, alimentação e muito mais. Aguardo você.